Então, hoje nós vamos propor dois métodos que você pode estar utilizando para fazer balanceamento e tentar ainda tirar alguma deficiência que tenha ficado, né? Vou ensinar pelo método tentativas e erros, né? E o professor vai entrar na parte explicando um outro método, que é o método linear, né? Então, você vai escolher e vai pesar qual você se sente mais fácil de resolver esse tipo de equação, tá bom? Então, inicialmente, a gente vai pontuar alguns termos e lembrar de conceitos que são importantes quando a gente está se falando de uma reação química. Então, as substâncias, elas têm fórmulas moleculares. As fórmulas moleculares, elas indicam as proporções em que os átomos dos elementos químicos se combinam para formar molécula. Em geral, vai ter sempre um índice numérico, que é um número escrito à direita do símbolo, e ele indica quantas vezes esse elemento químico ele vai se repetir. Então, por exemplo, em termos da água, nós sabemos que a fórmula molecular da água é H2O. Não vai existir água H3O, H2O2. A fórmula da água, né, da água pura, é H2O. E a informação que a gente tira disso é que ela possui 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Tá? Então, esse é um número que você nunca vai mexer nele, esse índice que fica aqui ao lado. Lembrando que quando não tem nada, né, diferente da matemática, aqui significa 1. Então, mesmo não aparecendo, fica subentendido que o número aqui é 1, tá? O gás oxigênio, a fórmula molecular do gás oxigênio é O2, ou seja, tem 2 átomos de oxigênio. Se eu coloco que é O3, eu já não estou mais me referindo ao gás oxigênio, estou me referindo a outro gás, que é o gás ozônio. Então, as substâncias, elas têm fórmulas fixas, tá? A gente nunca vai alterar esse número de átomos quando eu estou me referindo a uma substância específica. O etano. O etano é uma substância que tem fórmula molecular C2H6, ou seja, 2 átomos de carbono e 6 átomos de hidrogênio. Agora, existe o coeficiente, e esse coeficiente é o número que fica na frente da fórmula molecular. Esse número ele é um número que ele pode variar, tá? Esse número pode variar, porque quando eu estou me referindo a uma molécula de água, posso representar dessa maneira um H2O ou apenas H2O, pois fica subentendido que o número aqui na frente é 1. Isso quer dizer que eu estou me referindo a uma molécula de água. Ah, mas eu quero tratar de 2 moléculas de água. E aí eu mexo aonde? Eu vou mexer nesse coeficiente que fica aqui na frente, tá? Então, quando eu coloco que existem 2 moléculas de água, esse 2 vem na frente indicando essa quantidade. A amônia. A amônia tem fórmula molecular NH3. Só que eu posso variar nesse número de moléculas de amônia, né? Então, aqui no exemplo, eu trago 5 moléculas e nesse outro exemplo, 7. Então, observem que esse número da frente, eu mantenho a fórmula molecular, mas eu sempre posso, ou dependendo da situação, alterar o número de moléculas, que é justamente o coeficiente. Uma reação química é um fenômeno em que as substâncias elas se combinam e se transformam em novas substâncias. Então, eu tenho umas substâncias iniciais, elas vão se transformar e virar novas substâncias. A equação química, porque a reação acontece, mas simbolicamente a gente usa uma equação química para poder representar essa reação, tá? Então, as substâncias iniciais, que são as substâncias de partida, são chamadas de reagentes. E as substâncias finais, que sofreu o processo de transformação, são chamadas de produtos, tá? Então, numa equação química, ela é a simbologia da reação. Substâncias iniciais são reagentes, a seta significa o processo de transformação e os produtos são as novas substâncias formadas. Lembrando que eu posso partir de 1, de 2, de 3 reagentes e posso formar 1, 2, 3, dependendo da situação, isso vai variar, tá? Então, obrigatoriamente, não se tem só um reagente, não se tem só um produto.
Isso é muito típico da reação. Pode ser uma reação de adição, uma reação de decomposição. Então, as reações elas ainda têm essa classificação. Se tem 1, 2, 3 reagentes, se vai formar 1, 2, 3 produtos. Uma reação química, ela é um rearranjo dos átomos. Eu tenho umas substâncias iniciais e vou formar novas substâncias, mas eu vou partir do que eu tenho no início. Ou seja, eu vou pegar as moléculas iniciais, vou desmontá-las e vou, com esses elementos químicos, com esses átomos, eu vou construir novas substâncias. Então ele disse que na natureza nada se cria, nada se destrói, tudo se transforma. Por quê? Porque o que eu tenho de partida é o que eu tenho que ter no final, porque o que houve foi um processo de transformação. E essa proposição foi proposta por Lavoisier. A gente pode pensar numa reação química como no preparo de um bolo. Por exemplo, para fazer um bolo de cenoura, eu sei que eu tenho que utilizar ovos, eu tenho que utilizar cenouras, eu tenho que utilizar óleo, ovos, açúcar, farinha de trigo ou fermento em pó. Esses são os meus reagentes. Mas qual a chance desse produto que é o bolo dar certo se eu não tiver as quantidades ideais? Então a chance disso dar erro é muito grande se eu não tenho as quantidades exatas para que eu tenha a formação de um produto. Então, quando eu te dou lá as quantidades, por exemplo, que eu preciso de meia xícara de chá de óleo, eu preciso de 3 cenouras médias, eu preciso de 4 ovos, eu preciso de 2 xícaras de açúcar, eu preciso de 2 xícaras e meia de farinha de trigo e eu preciso de 1 colher de fermento em pó, a chance do meu bolo dar certo, de eu formar um bolo, é praticamente 100%, né? Então, observem que a gente precisa das quantidades para que o produto seja formado. Então, a mesma coisa é pensar nisso na reação. A gente vai verificar se a quantidade dos átomos de cada elemento químico envolvido nos reagentes, essa quantidade desse elemento químico está igual lá nos produtos. Se não tiver, a gente vai precisar mexer nessas quantidades, que é justamente nos coeficientes, que é onde eu posso alterar. Então, aqui a gente já vai exercitar, né? Um pouco sobre essa ideia de quantidade. Então, o carbono pode reagir com o gás oxigênio e formar o dióxido de carbono. Então, eu estou pontuando para vocês que a reação acontece. Só que simbolicamente nós representamos através da equação química, como ele pontua aí, né? Que ela está sendo mostrada a seguir. Inicialmente, nós vamos verificar se as quantidades estão iguais e se tiver, é uma equação que já está devidamente balanceada. Então, eu estou apresentando para vocês que o carbono reage com o gás oxigênio e forma CO2. Mas quando eu falo isso, eu não estou falando em quantidades. Após montar a equação, contar, aí é que eu vejo se ela já está numa equação ideal ou não. Então, por exemplo, aí nós precisamos contar esses elementos químicos nos reagentes e precisamos contar esses elementos químicos no produto e verificar se essas quantidades já estão iguais. Então, por exemplo, aqui, ó, nos reagentes, nós temos o carbono e nós temos o outro elemento que é o oxigênio. No produto, eu tenho carbono e tenho oxigênio. Por quê? Porque o que tem é transformação. Eu não poderia ter um outro elemento químico diferente se eu não partir de um outro elemento, tá? Então, a gente analisando aqui nos reagentes. Quando olha aqui carbono, a gente observa que aqui é 1 e implica que aqui já era 1 também, né? Então, temos apenas um átomo de carbono. Quando a gente vai para o oxigênio, subentende-se que aqui é 1. Como é o gás oxigênio que tem 2 oxigênios, então existem 2 átomos de oxigênio. Agora, analisando essas quantidades no produto. Só tem um carbono, né? O número aqui fica subentendido que é 1, então C1O2. Então, e aí considerando que aqui o número na frente que está implícito que é 1, então 1 carbono e 2 oxigênios, tá? Esse númerozinho aqui, então 2 oxigênios. Então, a gente observa que as quantidades de carbono e de oxigênio
nos reagentes e nos produtos estão iguais. Então, isso me afirma dizer que as quantidades de partida é que eu preciso de um átomo de carbono reagindo com uma molécula de O2 para assim formar uma molécula de CO2. Então, essa é uma equação que ela já estaria devidamente balanceada. Então, essas são as quantidades para que forme esse produto. Eu ter um átomo de carbono reagindo com uma molécula de gás oxigênio e isso vai me levar à formação de uma molécula de CO2. Reação 2. O gás hidrogênio pode reagir com o gás oxigênio e formar água, conforme a seguinte equação. Então, eu estou dizendo para vocês que a reação acontece. Simbolicamente, ele está mostrando quais são as simbologias envolvidas, né? Então, o gás hidrogênio vai reagir com o gás oxigênio e formar água. E aí, a partir do momento que eu te dou dessa maneira, eu estou partindo de um início que aqui é 1, que aqui é 1 e que aqui é 1. Só que nós precisamos confirmar se essas quantidades de ser 1 para 1 e formar 1 tá legal. Senão, nós vamos precisar mexer nesses números, tá? Então, nós temos nos reagentes os elementos químicos envolvidos é hidrogênio e oxigênio. E nos produtos, os mesmos elementos químicos, hidrogênio e oxigênio. Quando a gente olha aqui, né, considerando que tem 2 hidrogênios, então eu boto que tem 2. Oxigênio tem 2. Agora eu vou aqui para os produtos, que é depois da seta. Tem 2 hidrogênios e oxigênio apenas 1. Então aqui está igual, mas aqui ficou diferente. Aqui ficou diferente. Então essa é uma equação que esses números aqui não são suficientes. Eu vou precisar mexer em algum desses números para que esses números, quando eu faça novamente esse balanceamento, ele fique com essas quantidades dos elementos iguais, tanto nos reagentes como nos produtos. Então, a gente já visualizou aqui que essa é uma equação que ela não está devidamente balanceada. Então, quando não tiver, nós vamos precisar fazer o balanceamento. Então, nós já vimos que se for 1, essa equação ela não está devidamente balanceada. Então, nós vamos precisar mexer em algum desses números aí, para que quando nós fizermos novamente esse levantamento de saldo dos reagentes e dos produtos, eles fiquem com a quantidade correta, tanto nos reagentes como nos produtos. E aí, agora a gente vai partir para os métodos, tá? Existe o método chamado método tentativas e erros, que é o primeiro que nós vamos expor hoje aqui. Seguindo esse método, você deve escolher o elemento químico que aparece uma única vez no reagente e uma única vez no produto. Porque às vezes existe um elemento que ele aparece em 2 substâncias, ou no reagente ou no produto. E aí ele não é interessante para você começar. Você começa por aquele que só aparece em uma molécula no reagente e em uma molécula no produto. E aí você vai trabalhando essa regra até que chegue nesse outro caso, que é quando aparece 2 vezes, porque ele vai ficar mais fácil. Existe uma regra, né, que você pode seguir, que ela é chamada de regra macho. Por exemplo, quando houver metais, aí lembrando lá da tabela periódica, né, que a tabela periódica ela tem em sua maior composição metais, perceber que tem um metal, começa por ele. Depois tem um ametal, então vai para o ametal. E você sempre vai deixar por último essa sequência: carbono, hidrogênio e oxigênio. Aí faz o balanceamento primeiro do carbono, depois do hidrogênio e depois do oxigênio. Então, bem, agora a gente vai para o método tentativas e erros, né? Método das tentativas. Então, para balancear uma equação química, é importante, em alguns casos, adicionar outros coeficientes estequiométricos, pois aí nessa representação nós estamos vendo, como nós já vimos no exercício 2, né? Ela não está devidamente balanceada, se eu considerar que os números aqui são 1 e 1. E aí a gente viu que não está devidamente balanceado. Aí você pode pensar assim: eu sei que eu tenho 2 hidrogênios, eu tenho 2 oxigênios, aqui eu tenho 2 hidrogênios, vai ficar igual. Então eu vou fazer isso aqui, ó.
Nunca. Se é uma reação que eu tenho gás hidrogênio reagindo com gás oxigênio e forma água, a partir do momento que eu faço isso, eu não estou mais falando da água. Eu estou falando de outra substância, que no caso é o peróxido de hidrogênio, também chamada de água oxigenada, mas especificamente não é a água. Então você nunca deve mexer nesse númerozinho do lado, tá? Esse número é fixo, porque se é uma reação que forma água e eu faço isso aí, pronto, já não é mais a reação que eu estava levando em conta, é uma outra reação. Então, você nunca deve mexer nesse índice. Onde você vai mexer sempre é no coeficiente. Então, ó, quando tem essa ideia, em termos de moléculas, né, seria isso. Seria o teu gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio e formando água. Mas a gente já observa que se eu estou partindo de se no reagente eu estou partindo de 2 oxigênios, então, obrigatoriamente, eu tenho que ter dois hidrogênios lá nos produtos. E qual a condição para que eu tenha Aqui eu já vejo que tem um, mas qual a condição para que eu tenha aquele outro oxigênio que eu parti? Porque da maneira que tá dizendo como é que eu parti de 2 átomos de oxigênio e só tenho um. Então, isso quer dizer que eu perdi um dos hidrogênios. E Lavoisier disse: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, como é que eu parto de 2 oxigênios e lá no produto só tem um? Então, é sinal de que então não foi não foi formada apenas uma água, né? Não foi formada apenas uma água. Deve ter sido formada, 2 águas, para que assim eu tenha esses 2 oxigênios de partida. Só que a partir do momento que eu adiciono uma nova molécula de água, para ter aquele oxigênio, né, que estava ausente, eu acabei adicionando a mais átomos de hidrogênio. Então, eu preciso acrescentar esses átomos de hidrogênios que foram adicionados além para formar água. Então, isso vai me levar a pensar que eu parti, então, de 2 moléculas de gás hidrogênio e não apenas de uma. Então, aqui vai ficar 2, 1, e aqui vão formar 2 moléculas de água. E aqui forma 2 moléculas de água. Exatamente, então fica 2 moléculas de gás hidrogênio reagindo com uma molécula de gás oxigênio e assim formar 2 moléculas de água. Então essas são as quantidades, quando eu estou falando desses ingredientes, que seria hidrogênio e oxigênio formando água, que eu preciso utilizar. Então eu preciso partir de 2 moléculas de hidrogênio, reagir apenas com uma molécula de oxigênio e assim vai formar 2 moléculas de água. Não partindo daquela ideia de partida, que estava de 1 para 1 para 1. Tá? Então, a equação balanceada, como nós já chegamos, ficaria dessa maneira. Aí a gente observa, ó, fica com 4 hidrogênios, aqui ficam com 4 hidrogênios, aqui eu fico com um saldo de 2 oxigênios, lembrando que se aqui é 1, mas eu tenho 2 moléculas, então vai ser 2 vezes esse 1, então tem 2 hidrogênios. E aí o saldo ficou esse aí, de 4 hidrogênios nos reagentes e nos produtos, 2 oxigênios nos reagentes e 2 oxigênios nos produtos. Então, agora é uma equação que está devidamente balanceada. Então, eu vou explicar inicialmente ela pelo método tentativas. O professor Ricardo vai nos auxiliar também nessa outra forma de vocês terem para poder fazer o balanceamento. Se vocês não se sentirem muito seguros no método tentativas, tem esse outro método que te assegura também chegar nessa resolução, tá? Então, ó, o butano, que é o C4H10, ele sofre combustão. Combustão é o processo de queima. E para ter essa queima, ele precisa reagir com gás oxigênio. Quando tem esse contato do butano com o gás oxigênio, os produtos formados vão ser dióxido de carbono e água, conforme a seguinte equação química. Então, eu estou expressando simbolicamente a reação, que o butano, que tem fórmula C4H10, reage com o gás oxigênio. Se ele reage, vai ter uma reação. Se é uma reação, vai ter uma transformação. Eu vou formar novas substâncias. Observem que as substâncias iniciais são diferentes das substâncias finais. Os elementos químicos são os mesmos, mas as substâncias, a combinação, ela é diferente.
E aí, a partir do momento que tem essa reação, os produtos formados vão ser CO2 e água. Essa é uma equação que a gente vai verificar se ela está balanceada da maneira que está. Se não, nós vamos usar o método tentativas e erros para fazer esse balanceamento. E aí, então, quando a gente pega a equação aqui, subentende-se que ela tem essa característica, está de 1 para 1 para 1. Todas as substâncias estão partindo de 1. E aí a gente vai confirmar realmente se é esse número 1. Se não for, nós precisamos fazer esses ajustes, lembrando dos coeficientes. Você nunca vai mexer nesse númerozinho que fica ao lado do símbolo do elemento. Então, assim, ó, aí lembrando lá da regra, metais, ametais, aí carbono, hidrogênio e oxigênio. Essa é uma equação que eu não tenho metais, não tenho nenhum metal. Essa é uma equação que eu não tenho nenhum ametal. Mas eu tenho carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, você vai balancear primeiro o carbono. Confere primeiro o carbono. E aí, de cara, eu já vejo que se eu estou partindo dessa molécula como 1, ela tem que ter 4 carbonos. Né? Ó, 4 carbonos. Mas vejo que se aqui for 1, não dá certo. Por quê? Porque o CO2 só está levando em conta também um átomo de carbono. Então, eu vou precisar fazer o balanceamento dessa equação química. Eu vou precisar adicionar coeficientes em alguma dessas substâncias para que ela fique devidamente balanceada. Então, considerando que aqui é 1, eu já vejo que o carbono aqui, ó, tem 4 carbonos. Então, se eu tenho carbono nessa molécula aqui, que significa 1, mas eu preciso ter 4 carbonos, então o coeficiente deve ser 4. O coeficiente deve ser 4, para que a quantidade de carbono fique devidamente balanceada. Ok, fizemos a visualização do carbono. Agora, considerando que eu estou partindo de uma molécula de butano, que é o C4H10, no C4H10 eu tenho 10 hidrogênios. E vejo que aqui no produto, se aqui for 1, né, eu só tenho 2 hidrogênios. Então, você vai pensar qual o coeficiente que eu coloco aqui na frente, que quando eu multiplique por 2 dê 10. Então, 5. 5. Aí aqui é um caso... Por que o oxigênio às vezes sempre fica por último? Porque esse aqui é um caso, por exemplo, que nós temos oxigênio tanto nesse produto como nesse. Então, por isso que o ideal é que sempre o oxigênio fique por último, porque se você for tentar fazer o balanceamento primeiro por ele, você tem muitas chances de dar erro. Então, ele sempre vai ficar por último, seguindo o método tentativas e erros, tá? Pronto. Então, se nós já fixamos que quando eu adicionei esse 4 para balancear o carbono, obrigatoriamente eu também acabei mexendo na quantidade do oxigênio que essa molécula tinha. E a partir do momento que eu adicionei 5 aqui para balancear o hidrogênio, eu também acabei mexendo na quantidade de oxigênio, porque essa molécula que tem o hidrogênio também tem O. E aí nós vamos ver que nós ficamos com saldo aqui, ó, de oxigênio igual, vai ser 4 vezes 2, né? Então, vai dar 8 oxigênios aqui. Vou botar assim, para não ficar parecendo 80. E aqui, quando a gente faz esse saldo, lembrando que aqui fica subentendido que é 1, então existem mais 5 oxigênios da outra molécula. Então, nos produtos, nós temos um saldo de 13 átomos de oxigênio. 13 átomos de oxigênio. Então, eu preciso lá nesse produto, nesse reagente que também tem oxigênio, eu preciso deixar iguais a essas quantidades que nós obtivemos depois de fazer esses ajustes aqui, ó. Depois de fazer esses ajustes, nós precisamos agora adicionar um número ali naquele reagente que tem O2. A gente vai pensar no número, né, que quando eu multiplico por 2 dê 13. Só que aí a gente vai pensar, dá 6,5. Dá 6,5. Só que, como eu falo de molécula, a molécula é a junção aí, no caso, de 2 átomos de oxigênio. Então, é como se eu pegasse 6 moléculas e quebrasse uma no meio para que eu tivesse a metade. E aí, a partir do momento que eu falo que é metade de uma, eu já não estou mais falando que é uma molécula, já passa a ser um átomo. Então,
nas equações químicas a gente não expressa a divisão, mas a gente idealiza a divisão, que é 13 sobre 2. 13 sobre 2, porque isso vai me levar à ideia de que, então estou partindo de 13 moléculas, aí você vai dividir por 2, mas não vai fazer a divisão, não vai colocar 6,5. Então, sempre você vê, quando tiver essa fração, você sempre vai ver na forma de divisão. Para lembrar que a gente não divide uma molécula no meio para ela virar um átomo. Eu não tenho como pegar uma coisa que estava junta e quebrar. A gente parte de números inteiros, tá? Então, você pode ver dessa maneira, agora, né? Então, vai ficar 1, 13 sobre 2, 4 e 5. Então, números fracionados, né? Vai ter um número desses fracionados. Pode manter assim? Pode. Algumas vezes vocês vão ver dessa maneira, com o número fracionado. Mas você também pode, se quiser, tirar dessa divisão, multiplicar todos os números por 2. Mas e se eu mexer nesse número aí agora de novo, não vai alterar? Não, porque agora eu estou seguindo o mesmo padrão de multiplicação para todos os números. Então, isso não vai interferir na quantidade final do saldo dos elementos, tá? Então, a gente vai pegar e multiplicar todos esses números por 2. Então, vai ficar 2C4H10. Aí, 13 dividido por 2 vezes 2 vai ficar um número inteiro, 13. 13O2. 4 vezes 2, que vai dar 8CO2. Mais 5 vezes 2, que vai dar 10H2O. Então, você só pode fazer essa multiplicação para tentar tirar dessa fração, né, desse número fracionado, depois que você tiver feito o balanceamento de todos, ó. Porque se a gente for olhar agora o saldo, 2 vezes 4 carbonos, 8. E aí eu vou lá no produto, 8 carbonos. Vou aqui no hidrogênio, 2 vezes 10, 20 hidrogênios. Aí vou aqui no produto, 10 vezes 2, 20 hidrogênios. 13 vezes 2, oxigênios, né? 26 oxigênios. Aqui vai ter 8 vezes 2, 16, mais 10 oxigênios aqui da água, então vai dar 26. Então, essa equação também está devidamente balanceada. Então, essa multiplicação você só pode fazer depois que você já tem feito o ajuste de todos os números, que aí você multiplica todo mundo igual e todo mundo vai mexer proporcionalmente, não vai alterar as quantidades finais. Tá? Então, você pode expressar ou dessa maneira ou dessa maneira. Não estaria errado. Agora, se a questão te pedir para deixar nos menores números inteiros, então você teria que usar esses números aqui, tá? Nos menores números inteiros possíveis. Então, agora, a gente vai, né, para o método linear, que é uma outra maneira. Não tô confiante no método tentativas e erros, eu quero ainda conferir. Ou realmente não quero aprender por esse método. Acho que o método linear é muito melhor. Então, você que vai fazer essa escolha, tá?